Jesus, Divino Mestre, possa auxiliar cada um de nós no entendimento dessas lições. A parábola do devedor implacável, dos dois devedores, do devedor cruel, depende da tradução da Bíblia, está em Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. E ela vem nos falar sobre o perdão. Antes, no contexto dessa parábola, um diálogo entre Jesus e Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar quem o ofendesse. Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Aí Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando a gente olha essa parte, esse contexto, isso não é matemática para a gente poder ficar fazendo conta. Porque 7 vezes seria como se fosse um ciclo, Você passou ali durante um período de uma ofensa que você teve, e aí você tem que ir perdoando. Foi a ideia de Pedro. Só que Jesus colocou 70 vezes 7, que significaria infinitamente. Quantas vezes forem necessárias. E a questão do perdão é interessante. Eu estava olhando na internet algumas referências dessa parábola, para a gente poder, nós estamos fazendo um estudo aqui na sexta-feira, justamente dessa parábola aqui, mas é sempre bom a gente ir olhando outras questões. E aí uma das pessoas que eu estava olhando, falou, como fala sobre perdão, falou do Pai Nosso. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. E lá na oração do Pai Nosso, o que fala? O que a gente fala? Nós pedimos a Deus que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu. Olha que interessante essa colocação. Nós pedimos a Deus para nos perdoar à medida que nós perdoarmos. Será que a gente pensa sobre isso? Todo mundo sabe rezar o Pai Nosso, acredito, A gente veio da igreja católica, da igreja evangélica, ou em algum momento a gente já escutou a oração do Pai Nosso, ou pelo menos já escutou alguém fazendo. Então, de alguma forma, a gente conhece essa prece. E lá a gente fala isso, pedindo a Deus para nos perdoar à medida que nós perdoarmos. E nós fazemos isso. Nós esperamos que Deus nos perdoe à medida que nós perdoarmos. Será que Deus está conseguindo perdoar a gente? Porque se nós não perdoarmos os outros, como que Deus vai nos perdoar? E lembrando que a visão da doutrina espírita, Deus não é alguém, uma pessoa que chega e que vai falar, eu te perdoo, vai chegar e vai fazer alguma coisa para nós. Deus não faz nada diretamente para nós. Toda vez que a gente fizer uma prece, ou um pedido, qualquer relação que a gente quiser ter com a divindade, com Deus, nós não podemos esperar que Deus venha pessoalmente conversar conosco, aparecer para nós, resolver o nosso problema. Porque a lei divina já está pronta. Ele já deixou tudo certo, tudo ajeitado para nós. Porque o determinismo divino é do bem. A nossa relação com Deus é nos tornarmos perfeitos, é nos melhorarmos e seguir um caminho para a gente ser bom e justo. Só que esse caminho já está pronto, ele não precisa ser adaptado. Nós é que temos que nos adaptar. E aí, quando fala em perdão, o perdão é bom para quem? É para quem eu estou perdoando ou é para mim que estou perdoando? Porque tem hora que as pessoas nos cometem ofensas, Porque para a gente poder precisar perdoar alguém, o que precisa ter acontecido? Alguém tem que ter nos ofendido.
Eu não vou perdoar alguém se eu não fiquei ofendido. E aí tem uma passagem interessante do Chico, que ela, que perguntou para o Chico, uma reportagem lá, e perguntou assim: Chico, quando que você teve mais dificuldade para perdoar alguém, alguma coisa assim? Aí o Chico foi e falou assim: eu nunca perdoei ninguém, não. Aí as pessoas: nossa, você não perdoa, Chico? Ele falou assim: não, eu não preciso perdoar ninguém, não. Eu não fiquei ofendido. Então a questão do perdão é para nós. Porque tem gente que comete uma falta com a gente, né? Às vezes faz uma falta de educação, faz alguma coisa, e a pessoa nem percebeu que fez isso. Às vezes você está andando no meio de umas pessoas, e a pessoa sem querer te empurra ou pisa no seu pé. E aí a pessoa não percebeu que fez isso. E você fica chateado com o outro, porque ele nem te pediu desculpa. Você ficou ofendido porque ele pisou no seu pé, porque ele esbarrou em você, mas o outro não percebeu. E aí você fica esperando a pessoa vir te pedir desculpa, te pedir perdão, para você perdoar. Como se você fosse libertar ele de uma dívida que ele tivesse adquirido. Só que se a pessoa não tem noção disso, o que vai acontecer com ela? Ela vai seguir a vida dela tranquila. Aí um dia a vida vai ensinar para ela, para ter mais atenção. Como é que fica? Ela nem vai saber. É igual antigamente, né? A maioria de nós aqui, quando a gente era criança, adolescente, né? Dependendo do pai, da mãe, arrumava as confusão durante o dia. Aí chegava de noite, você já estava dormindo, o pai chegava em casa e você acordava apanhando, né? Tem família que aconteceu isso. Aí você acordava apanhando, o que aconteceu? Você nem sabia o que tinha acontecido e que aprenda alguma coisa. Né? A mãe chegava: fulano fez isso de manhã e tal. Aí de noite, ou às vezes no outro dia, está apanhando com uma coisa que ele nem sabe o que ele fez. Como que ele vai adquirir algum aprendizado? Então a questão do perdão, ela é para nós. Igual nesse exemplo que eu dei da pessoa que fez e nem ficou sabendo que me ofendeu. Quem que ficou preso da situação? Quem que ficou preso do mal? Eu que fiquei ofendido com aquilo. E às vezes eu fiquei ofendido duplamente porque o outro nem percebeu que tinha feito alguma coisa errada. Eu fiquei ofendido porque ele pisou no meu pé e de novo porque ele não viu que pisou no meu pé. Como se eu fosse alguém importante, que até para pisar no meu pé a pessoa tem que saber que está pisando. E tem que vir e me pedir desculpa. São esse tipo de comportamento que mostram tanto que nós não entendemos a lei divina. Porque se eu tenho dificuldade de me ligar a alguém, a ficar com mal-estar, porque alguém não me pediu desculpa de algo que ele nem sabe que fez, é complicado. Nós ainda somos muito pequenos, temos muito o que aprender ainda. Então, quando fala em perdão, não é para a gente achar que a gente está libertando alguém. Nós é que estamos nos libertando. Porque todas as vezes que alguém me ofender, que alguém fizer alguma coisa comigo, e eu ficar ofendido, eu ficar chateado, eu não conseguir compreender, eu estou carregando isso. E às vezes o outro está sendo um instrumento para me mostrar o que eu preciso trabalhar comigo. Então é por isso que a gente precisa perdoar o outro, para a gente se libertar dessa situação. Porque você fica com aquilo ali durante um dia, uma semana, toda hora você está remoendo aquilo. Isso te causa mal, você fica doente. Então o perdão é para nós. Então quanto menos a gente se sentir ofendido, quanto mais a gente procurar entender o outro, melhor para nós.
Até chegar um momento em que, mesmo diante de uma ofensa direta, que a pessoa te xinga deliberadamente, mesmo você estando certo, e se você não deixar isso te perturbar, você está tranquilo. Todo o mal que ele estava tentando fazer para você, parou no meio do caminho e não chegou até você. Só que normalmente, até o mal que a pessoa não faz, a gente atrai para nós dessa maneira. Então a parábola, vou fazer a leitura dela aqui, vai nos mostrar como é o nosso comportamento diante da vida. Como que tem sido a nossa questão de perdoar as coisas. Então começa assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele como que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha para que fosse pago. Então, prosternando-se o servo, reverenciava, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, estrangulava, dizendo: paga se algo me deves. Assim, prosternando-se o seu conservo, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, convocando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim fará meu Pai que estás nos céus, se não perdoardes de coração cada um ao seu irmão. Essa parábola nós vamos dividir aqui em 3 partes. A primeira parte vai ser, nós vamos perceber aqui a relação nossa com Deus, a relação de Deus para conosco. Na segunda parte, que é essa primeira parte da relação de Deus conosco, é quando o Senhor chamou o servo para prestar conta. Na segunda parte, é a nossa relação com o outro, com as outras pessoas, que é a parte quando nós encontramos com o nosso conservo, Esse servo aqui encontrou com o seu conservo lá, como se fosse o seu ajudante. E a terceira parte é o resultado das nossas atitudes. É a lei de causa e efeito, que é o que aconteceu com ele, que nós vimos que foi lançado na prisão. Se nós observarmos na nossa vida como é a relação nossa com Deus, ou seja, de Deus para conosco. Quando acontece alguma coisa conosco, como que essa vem, de que forma? Aqui na parábola, o rei mandou chamar, o Senhor mandou chamar o seu servo e falou com ele da dívida. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da dívida, ele devia 10.000 talentos. É uma dívida assim, em valor impagável. E o outro devia para ele 100 denários. Um denário era um dia de serviço. Então ele devia 100 dias de serviço. 10.000 talentos, um talento são 6.000 denários. Então, a dívida dele para com o Senhor
era de 60 milhões de denários. Convertendo em dias, dá mais ou menos 15 a 16 anos de serviço. Não, isso é um talento. Né? 15 anos de serviço é de um talento. Se são 10 mil, dá quantos anos? 150 anos de serviço. Não tem como pagar. Não, 1.500 anos de serviço. Estou fazendo até a conta aqui errada, de tão grande que é. A pessoa devia 3 meses para ele e ele estava devendo 1.500 anos de serviço. Pensa bem. É coisa assim, inimaginável. Como que você consegue dever isso? Aí nós olhando aqui, não é? Nós temos uma dívida para com Deus? Ou está tudo tranquilo? Qual é o nosso tamanho da nossa dívida para com Deus? Não vou nem entrar em detalhe com a questão da encarnação, da doutrina espírita, das nossas dívidas de outra vida. Não vou entrar nesse detalhe, não. Vão pegar superficialmente. Como que nós vamos conseguir pagar pelo nosso corpo, pela nossa família, pela nossa capacidade de trabalhar, com tudo que a tecnologia nos oferece? Se eu tivesse esses 10 mil talentos, eu tenho ali esse dinheiro todo à minha disposição. 1.500 anos de serviço. Com esse valor, eu conseguiria fazer tudo o que a vida me proporciona hoje? Imagina você começar do zero. Você vai lá para Marte, né? Vamos colocar lá, não vou para Marte não, vamos pegar a Terra há 10 mil anos atrás, quando estava começando, não tinha nem inventado a roda ainda. Se você pegasse todo esse dinheiro e investisse tudo para chegar nos dias de hoje, com essa vida que a gente tem de 70, 80 anos, vamos por 100 anos, né? A gente tem uma vida longa, boa, tranquila. A gente ia conseguir adquirir tudo que nós temos hoje? Porque hoje a gente olha assim, mas hoje, se eu ganhar aí 50 mil reais por mês, eu faço tudo que eu quero. E se não tivesse ninguém? Como que eu ia fazer um microfone desse, essa cadeira? Olha todo o trabalho que a humanidade teve para chegar nos dias atuais. Para ter a energia elétrica de sua disposição, para ter a internet, para ter o seu telefone, para ter a comida ali no supermercado, para ter o carro para você se movimentar, para ter toda a cadeia produtiva, para você, com seus 50 mil reais, viver uma vida tranquila, que você só vai ali no supermercado, põe gasolina e leva a sua vida tranquilamente. Mas a gente não olha tudo que está em volta disso. Então a nossa dívida para com Deus, desde quando a humanidade iniciou, não tem como pagar. É impagável. Aí a gente olhando na questão da doutrina espírita, todos os erros que nós já cometemos, e hoje nós estamos aqui em busca da nossa perfeição, e se a gente olhar todas as circunstâncias que foram organizadas pela espiritualidade, para nós termos o corpo que nós temos hoje, a capacidade que nós temos hoje, o trabalho que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje, e todas as circunstâncias que envolvem para despertar em mim o aprendizado para ser uma pessoa melhor. Como que a gente consegue pagar isso? Não tem como. Então a nossa dívida para com Deus é imensa. Porque aqui a gente está pensando só no dinheiro. 10 mil talentos é uma fortuna. E tudo isso que nós temos
Deus nos cobra alguma coisa? Olha o planejamento que nós tivemos para a gente poder estar aqui encarnado, estar aqui nessas condições. E às vezes a gente desvia do caminho. O que Deus faz conosco? Nos perdoa e nos dá outra oportunidade. E lembrando lá da prece do Pai Nosso, nós pedimos para sermos perdoados à medida que nós perdoamos. Foi Jesus que ensinou a prece. E nós estamos aprendendo, porque tudo que é passado para nós, a gente já sabe. Em algum momento da nossa vida, nós já vimos esse conhecimento. Só que é nos dado a oportunidade da gente lembrar o tempo todo. A cada instante nos é dada a oportunidade de lembrar que a gente precisa perdoar, que a gente precisa compreender, que a gente precisa fazer diferente. Está faltando um pouco de esforço da nossa parte em se lembrar disso. Porque na hora que a gente está rezando o Pai Nosso, a gente está pedindo. A gente está fazendo ali, né, uma afirmação. E por que nós não estamos cumprindo? O que está faltando em nós? Está faltando exatamente a boa vontade, a compreensão, o entendimento do que a vida quer de nós. Do que eu estou fazendo aqui. Todas as vezes que acontecer algo na minha vida, que eu fique chateado, que eu tenha um prejuízo, que eu tenha uma complicação, algo que me perturba, que eu fique triste, que eu fique contrariado, que às vezes eu me sinta até injustiçado, como se aquilo ali fosse algo errado, né? Ah, o outro tem, eu não tenho, aconteceu bom com o outro, não aconteceu comigo. Às vezes nem é o outro, mas assim, nossa, eu trabalhei tanto para isso e não consegui. Nesses momentos é que a gente tem que parar e nos lembrar que nós somos a criatura. Nós não somos criador. É o momento de lembrar que nós fomos perdoados de todas as nossas falhas. E se ainda assim algo está acontecendo, nós estamos falhando em algum ponto. Porque na hora aqui desse credor, né, chamou o seu servo e ele falou que pediu misericórdia. Falou que era para ser generoso que ele ia pagar, e não estava fugindo da dívida. E aí ele foi perdoado. Deu a ele uma nova oportunidade. E na primeira oportunidade, logo quando ele saiu, o que ele fez? Ele passou pela mesma situação. E ele agiu como ele havia dado um exemplo para ele? Não. Ele agiu exatamente diferente. Então a relação de Deus conosco é sempre de misericórdia, é sempre de perdão. Porque Deus não fica ofendido. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele nos dá tudo, né, para a gente usufruir. Porque nada disso é nosso. Tudo é do Pai. A minha família, o meu emprego, o meu corpo, a minha situação, tudo aqui é temporário. É um empréstimo que nos foi dado para a gente poder utilizar da melhor forma possível para a nossa evolução. Então nada disso é nosso. Por isso que na hora que vai prestar conta, tudo que Deus nos deu para a gente poder fazer o melhor aqui, encarnado, como pessoa, e se a gente não cumprir, nós vamos perder todo esse direito. Mas aí é nos dado sempre a misericórdia, nos dando o exemplo de que na situação que nós encontramos, nós ainda continuamos a errar.
E aí na hora que a gente encontra um outro que comete alguma coisa com a gente, como que é a nossa atitude? Até a nossa maneira de proceder é diferente. O Senhor mandou chamar ele e conversou com ele. E ele estava devendo uma fortuna impagável. Quando ele encontrou com o outro que estava devendo, né, como diz no popular, uma mixaria, em vista do que ele estava devendo, qual foi o comportamento dele? Já agarrou, já estrangulando e já exigindo. E da mesma forma que ele pediu, né, ele não fugiu da dívida, ele pediu para ser generoso, que ele ia pagar, ele não aceitou. E o que aconteceu depois? Ele foi levado novamente ao rei, e o rei questionou para ele: eu te perdoei de uma dívida, e você não devia fazer a mesma coisa com o outro? E aí o que aconteceu? Foi mandado para a prisão. Perdeu o direito, perdeu tudo que tinha até pagar a sua dívida. Olha o Pai Nosso aí de novo. Se nós pedimos para nos perdoar à medida que nós perdoamos, como que a gente vai querer que Deus age conosco de uma forma se nós agimos de forma diferente? Como que eu vou querer perdão se eu não perdoo? Como que eu vou querer felicidade se eu não proporciono felicidade? Como que eu vou querer ter alguma alegria se eu não proporciono isso? Tudo tem que partir de nós, porque nós temos livre arbítrio. A escolha é nossa. Por isso que nós temos essa responsabilidade. Nós podemos fazer o que a gente quiser, mas nós vamos receber os frutos de tudo aquilo que a gente plantar. Só que sempre esquecemos que tudo parte de nós. Tudo parte de nós. Nós não podemos esperar as coisas acontecerem para a gente poder fazer diferente. Se eu quero que as pessoas me perdoem, então eu tenho que começar a perdoar as pessoas. Se eu quero que as pessoas sejam boas comigo, eu tenho que ser bom com os outros. Se eu quero que as pessoas sejam honestas comigo, então eu tenho que ser honesto. Ah, mas o país é assim, as pessoas são assim, o brasileiro é assim. Não tem nada disso não, gente. Isso em qualquer lugar do mundo. Tudo acontece de acordo com o que você faz. Se nós não acreditarmos que as coisas estão na nossa mão, então não adianta a gente fazer nada. Que sentido tem? Se as coisas estão totalmente fora do controle. Se tanto faz eu fazer o bem ou o mal, eu vou querer sempre, né, vai acontecer o que a sorte ou o azar tem. Então nós não acreditamos em Deus, não acreditamos em providência divina, é só o material, qualquer coisa que eu fizer está bom. Mas não é assim. Nós precisamos confiar. Nós já experimentamos. É igual a questão do perdão. Inclusive, no que eu estava assistindo lá, eu vi uma colocação interessante. Que às vezes as pessoas, né, falam que perdoar é coisa errada. Porque senão, se você perdoar a pessoa, como é que ela vai aprender? Somos nós que temos que julgar e condenar e executar ali? Se a pessoa for perdoada, ela vai continuar fazendo errado? Quando nós fomos perdoados em algum momento da nossa vida, nós deixamos de fazer as coisas? Não estou falando que todo mundo que cometeu um crime, matou ali, então vou perdoar, coitado. Não é isso. Nós temos que responder pelos nossos atos. Só que coisas simples que acontecem no nosso dia a dia,
Nós precisamos compreender. E tem um detalhe, a lei de causa e efeito, ela começa na sintonia. Nós temos aqui na casa um exemplo claro que aconteceu conosco. A gente participava de uma reunião e era o horário certo de chegar. A reunião é 8 horas. Aí tinha um companheiro nosso que chegava 8h10, 8h15. Em 99% das reuniões ele chegava atrasado. E só dele chegar atrasado, a gente ia ficar irritado. Aí a gente estudando, e num dos capítulos do livro que a gente estava estudando, estava falando exatamente sobre isso. E aí nós aprendemos que ele chegar atrasado estava nos atrapalhando, porque nós estávamos deixando. E às vezes ele era meio displicente, pedia hora. Tem gente que é assim. Não adianta bater, não adianta prender, não adianta multar. Tem hora que a pessoa tem que passar por várias situações para ele poder aprender. Às vezes ele não tem noção de tempo, não tem a coordenação motora para fazer as coisas. Tem gente que tem dificuldade. Não adianta falar 10, 20, 30 vezes. Vocês já foram no banco em época de pagamento? Quando tem aquela fila de aposentado para receber? Tem gente que está aposentada há mais de 20 anos. E a pessoa está lá na fila, né? Igual ali no mercantil, porque a maioria dos aposentados recebe. Olha lá para vocês verem. Lá tem mais ou menos uns 10 caixas. Tem uns 15, mas vamos colocar que tem 10 funcionando. E tem um caixa com uma fila enorme, de mais de 30 pessoas no dia do pagamento. Por que essas pessoas não vão lá? Se você está aposentado, vamos pôr aí, 10 anos, você já recebeu o seu pagamento durante 10 meses, né? 10 anos, uma vez por mês, dá 12 meses, 120 meses. Então você foi no caixa eletrônico 120 vezes. Se você está aposentado há 10 anos. E nessas 120 vezes, você conseguiu fazer o saque sozinho 0 vezes. Você continua pedindo ajuda. Quem não conhece alguém assim? Quando minha mãe aposentou, eu ia com ela no caixa, aí chegava lá, coloca assim, né? Aí ia pôr o dedo, punha, até que ela conseguia pôr o dedo lá, o meu dedo dobra, né? O dela não, o dela é assim, aí tinha que ir lá até conseguir, aí conseguia. Qualquer um dá conta. Aí ela ia tirar a carteira, pegava o cartão, quando ela ia digitar, já acabava o tempo, tinha que começar tudo de novo. Assim, normal. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu já pegava tudo antes, para na hora que chegar a nossa vez, já agilizar. Fui fazendo junto com ela. E eu fui lá com ela mais 50 vezes. E ela não conseguiu aprender. É professora, toca piano, vai lá tocar piano. Tem gente que vai ficar lá 50 anos e não vai conseguir nem do ré mi fá, como diz. Cada um de nós tem as suas facilidades, as suas dificuldades. Tem coisas que uma encarnação não é suficiente para a gente poder conseguir aprender. Não adianta, não tem como. Não tem como exigir aquilo que você não tem. É um processo, é longo. E todos nós temos que passar por todas as experiências para a gente poder compreender. Porque se hoje eu vejo o outro como uma dificuldade,
E eu xingo, eu reclamo, eu perco a paciência. O que eu estou fazendo? Na hora que você está na fila do banco lá e tem o outro lá, né? Pergunta se alguém está ali naquela fila dos aposentados, alguém reclama que está demorando. Porque ele sabe a dificuldade que tem. Será que nós, né, que já conseguimos apresentar isso, daqui 20, 30 anos, se a gente conseguir aposentar, né, vai demorar um pouco, se a gente ainda estiver vivo até lá, nós vamos ter essa mesma facilidade? Em tudo que a gente pega para fazer, nós temos facilidade? A gente já aprende da primeira vez? Ou até da 10ª vez? Quando a gente passa a compreender que o outro também tem dificuldade, a gente começa a perceber que nós também temos dificuldade. Eu sempre gosto de falar isso. Observe as pessoas à sua volta. Quais as dificuldades que eles têm? A gente sabe de cor. Todo mundo que convive com a gente sabe de cor todas as dificuldades e os problemas que a pessoa tem. E quais são as suas dificuldades? A gente consegue falar de cara, porque as nossas dificuldades a gente não entende como dificuldade. A gente entende que é o outro que provoca em nós a dificuldade. Ah, eu perco a paciência porque o outro demora. Não sou eu que não tenho paciência. A gente olha assim. Então é necessário essa questão do perdão. Se a gente começa a perceber que nós também temos dificuldade, que a gente também vai precisar ser perdoado por qualquer coisa que a gente faça, porque nós não somos perfeitos, nós temos que exercitar com o outro. Começar a perceber a dificuldade do outro. E quando a gente percebe essa dificuldade, o que nós estamos fazendo? Eu tenho um colega de trabalho que toda semana ele faz um negócio errado e me atrapalha, me complica. E toda semana eu fico xingando e reclamando. Não ajudo ele a fazer. Como que isso vai mudar? Ele tem que aprender a fazer sozinho? Aí é igual o menino que apanha de noite. Ele fez a travessura de manhã, quando é à noite que ele está dormindo, o pai chega e corta ele no couro e quer que ele aprenda, quer que ele não faça mais. Como que ele vai aprender? Nós agimos assim, tem hora. Você xinga a pessoa, reclama, fala, mas o que você está fazendo para melhorar? Em vez da gente ficar ofendido, vamos ajudar o outro a fazer diferente. Porque se ele está nos atrapalhando, significa que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Se ele está atrapalhando o meu trabalho, por que eu não posso ajudar ele a fazer melhor para ele não me atrapalhar? É igual quando eu falo nos treinamentos. Todas aquelas pessoas complicadas, chatas e tudo, em vez de você reclamar, atende da melhor maneira possível, atende o mais rápido possível, porque quando a gente tem um problema, quanto mais cedo a gente se livrar dele, melhor. Mas aí não. Aquela pessoa que tem dificuldade, aquele que é chato, a gente, não, vou pirraçar ele, porque ele fica me perturbando. E aí você fica com ele mais tempo, vai irritando mais, vai alimentando a complicação, em vez de você perdoar, fazer alguma coisa para melhorar e seguir em frente. Tudo depende de nós. Então, vamos buscar fazer diferente. Vamos nos esforçar em perdoar mais. E a hora que a gente vê que nós estamos perdoando muito, vão perceber, gente, por que eu estou perdoando tanto? Porque eu estou ficando muito ofendido. Vão passar a compreender mais. Até a gente chegar, igual o Chico falou, não preciso perdoar ninguém. Já pensou? Que beleza que seria para nós
viver um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro, sem ficar ofendido com nada. Tudo que nos acontecer a gente entende, compreende e passa a agir para mudar aquela situação sem ficar perturbado. Nós eliminaríamos 99% das doenças que a gente tem. Porque toda irritação, todo mal-estar que a gente fica diante das situações que nos acontecem, é o nosso corpo que sofre. E quando a gente está em paz e equilíbrio, o nosso corpo não adoece. Então, é sempre bom para nós. E diante de todas essas situações, nós podemos escolher fazer diferente. Se nós estamos escolhendo ficar com raiva por causa do outro, a escolha foi nossa. Por mais que o outro faça alguma coisa, por mais errado que esteja, nós escolhemos deixar o outro agir na nossa vida. Nós somos espíritos únicos, livres, e podemos fazer as melhores escolhas para nós e para os outros. Então, tudo que nos acontecer são escolhas nossas. Vamos escolher sempre o melhor, sempre o lado do bem, o lado do Evangelho, o lado do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.